Sejam todos vocês muito bem-vindos para o nosso Se Persista da semana. Hoje é segunda-feira, que é o Dia Internacional do Se Persista tradicional. E a gente vai conversar sobre Entenda a Guerra. Estamos fechando 2019, e essa semana, na sexta-feira, a gente tem uma notícia para dar para vocês, mas é na sexta-feira. De qualquer sorte, pessoal, estamos chegando ao fim do ano, vamos começar um ano novo, todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. E às vezes a gente precisa de um desafio na vida mesmo, sabe? Às vezes a gente precisa de uma guerra para travar. Às vezes a gente precisa de uma instigação, um induzimento. Às vezes a gente precisa ser contrariado e então reagir. Professor Lampresser, boa noite, seja muito bem-vindo. E a gente precisa disso tudo e tem que entender o que isso tudo significa. Porque, na verdade, é o seguinte: muitas vezes a gente está numa situação confortável. Há um conforto no desconforto. Explico. Certa vez eu escrevi uma crônica, um texto chamado O Mal do Degrau Intermediário. Que é assim: você já está trabalhando, já é economicamente independente, já consegue se manter relativamente bem, um mínimo de conforto, ou você tem um mínimo de conforto porque tem alguma renda de alguma forma, beleza, já trabalha, mas não é aquilo que você quer, não é aquilo que você quer para a vida, e aí você fica nesse degrau intermediário, e esse degrau intermediário faz com que você se sinta um pouco desconfortável, mas confortável. Há um conforto no desconforto. E você nunca muda. Por quê? Porque falta o desafio. Falta o desafio. É ou não é? É. E essa falta do desafio deixa você meio que sem vida. Você recebeu a notícia, você que já nem gosta tanto de estudar, por exemplo, recebeu a notícia de que o concurso no seu estado, que é onde você quer ser juiz, etc., vai ser só daqui a 2 anos. E aí você disse: gente, o concurso vai ser só daqui a 2 anos. E aí parou de estudar. Porque você é assim, né? Não quer tanto sair do seu estado, você já tem família constituída aí, seus filhos já estão na escola, sabe como é, tem aquela estrutura. Pois é, deixa eu te dizer uma coisa: às vezes você precisa de um empurrãozinho do degrau mesmo. Às vezes o sujeito que está num cargo em comissão tem que perder o cargo, sabe, perder a função comissionada. Às vezes o sujeito tem que levar uma chacoalhada da vida. Às vezes ele precisa, inclusive, se sentir ofendido ou injustiçado para mudar. Por exemplo, ele se dedica muitíssimo, mas o chefe demitiu. Ele é maravilhoso o marido, mas a mulher o largou. Ele é muito bom, mas ninguém reconhece. E um dia ele se cansa. Então, às vezes, a vida tem que te empurrar do degrau intermediário. Às vezes, a vida tem que te tirar desse conforto no desconforto. Às vezes, você tem que chegar ao insuportável mesmo, para você tomar uma atitude, para você entender a guerra. Deixa eu te perguntar uma coisa: é possível que você esteja em uma guerra e não perceba? Comecemos com um método maiêutico, né? A maiêutica socrática. É possível estar em uma guerra e não perceber? É possível. Por quê?
Você que está estudando para o Ministério Público, para magistratura, para delegado de polícia, para agente, escrivão, você que está estudando para Defensoria Pública, para Procuradoria, para analista, pode estar ou está inegavelmente uma guerra, mas não percebeu. Não percebeu. Não percebeu. Gente, a partir da segunda fase, ok, você tem que tirar 6 e você vai avançando. Mas na primeira tem ponto de corte. Então vão 10 mil pessoas, avançam 500. E se você está negligenciando seus estudos, você não percebeu que você está numa guerra. E como você não percebeu que está numa guerra, você está perdendo a guerra. Ou você não está percebendo isso? Porque quando você vai para uma prova e o ponto de corte é 61, como é no Rio de Janeiro, e você fez 51, você perdeu uma guerra. Ah, pode ser outra guerra que você vai travar daqui a um tempo, mas essa você perdeu a guerra. É ou não é? É. E por que você perdeu a guerra? Você pode chegar à conclusão real que é porque você não se preparou para a guerra. Você está numa guerra, mas não percebeu. E por que eu não percebi isso? Porque, por exemplo, você não leu as súmulas do STJ e não sabia que o STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância para crimes contra a administração pública. Uma súmula batida, inclusive. Mas não sabia. Aí você errou essa questão. E outras várias, mais ou menos nesse sentido. Então, se você tivesse lido essa súmula e outras coisas, em vez de 51, você teria feito 61. E você estaria agora aprovado. Não há muito segredo. O segredo é o seguinte: é você perceber que você está numa guerra. E você entender a guerra. A guerra não é quem sabe mais de direito penal avança. A guerra é quem sabe mais das 12, 13 matérias que são cobradas na primeira fase, avança. Quem sabe mais em geral. Quem tem um bom domínio em geral. Então, entendendo a guerra, eu começo a perceber em primeiro lugar que é uma guerra. Guerra é o seguinte: guerra é guerra. Não dá para você dizer assim: olha, o meu planejamento de estudo é de 30 horas por semana, mas assim, né, fim de ano, né, vou estudar 20 horas, estudando umas 20 horas, às vezes 15 horas por semana. Meu filho, você está sendo pisoteado e não está vendo. Ou você acha que não está sendo? Quando você vai para a prova e fez 51, e o ponto de corte foi 61, umas 2.000 pessoas passaram na sua frente. Então, se você está achando que não, tá legal, fim de ano, ou não, tranquilo, acontece. Deixa eu te dizer uma coisa: quem prestou prova no domingo no Rio de Janeiro foram pessoas, não foram máquinas. São pessoas com o mesmo potencial do que o seu, porque gênios geralmente não prestam concurso. E os gênios ocupam uma vaga. Você tem 400 pessoas na segunda fase. Um é gênio. 399 não. Mas os 400 que avançaram para a segunda fase, que os empatados vão, etc., os 400, eles têm noção disso. Eles têm noção da guerra que estão travando.
Se você, em primeiro lugar, não entender e aceitar que é uma guerra, você sempre vai negligenciar. Segundo lugar, é que quando o sujeito está passando por uma guerra, ele entende que naquele momento ele precisa dar o melhor dele para vencer essa guerra. Senão, você não vence essa guerra. Então, a segunda coisa que você precisa fazer é dar o melhor de si. Então agora eu já entendi duas coisas, Summer. Eu já entendi que eu estou numa guerra. E eu já entendi que eu tenho que dar o melhor de mim. Sim. Depois que você já entendeu que você está em uma guerra, depois que você já entendeu que você tem que dar o melhor de si, agora falta o terceiro passo: entender a guerra. Porque tem gente que entende que está numa guerra, que entende que tem que dar o melhor de si, mas não entendeu a guerra. Tem gente que está se especializando em direito constitucional, mas desconhece ambiental, eleitoral. E está indo para a guerra. Gente que estudou, mas não passou. Que se dedicou, mas não passou. É que para conquistar o território não basta uma frente, você tem que trabalhar com outras frentes. Aí você avança. Aí você avança. Então, quando você estiver pensando, pense, é uma guerra. Essa guerra tem 12 frentes. O ponto de corte estimado, por exemplo, no Rio, é 61 de 80. Isso significa que é 75% da prova mais ou menos para passar, tá? 76%. O que significa que se é 75%, você pode tirar em cada matéria entre 70% e 80%. Qualquer matéria em que você tenha acertado menos de 75% foi responsável pela sua reprovação. Então, você perdeu a guerra em cada frente em que você teve um resultado pior do que 75%, 76%. Isso me dizem que eu tenho que investir. Por quê? Porque é o seguinte, olha, pela terra eu estou bem, mas eu não sei nadar. Eu estou perdendo a guerra quando a gente chega no mar, quando tem que atravessar o rio. Pela terra e pelo mar eu vou bem, mas pelo ar eu vou mal. Então eu preciso melhorar meu desempenho no ar. Avião, treinamento, paraquedista, etc. É isso. Pega a sua prova do Rio de Janeiro e olha por disciplina. Qualquer disciplina em que você tenha um desempenho pior do que 75%, te reprovou. Só isso. Ah, eu tenho um amigo que fez 60%, 50% em ECA, mas passou, porque fez 80% em todas. Pois é, meu filho, ele fez 80% em todas. Se dependesse de ECA, ele estava reprovado. Mas ele foi compensando nas outras e passou, isso acontece. Mas se você quiser ter uma análise criteriosa, qualquer disciplina em que você tem um desempenho inferior a 75% foi responsável pela sua reprovação. E aí, Sam, e aí que você precisa entender o seguinte: essa foi uma guerra. TJ do Rio de Janeiro foi uma guerra, certo? Certo. Mas ela não para aí. A gente vai ter 2020 é um ano em que eu estou impressionado com a quantidade de concursos. Impressionado. Você tem a previsão aí de Ministério Público, vários, mas de magistratura, vários também. Delegado de polícia, inúmeros. Veja, magistratura, para você ter uma ideia, nós estamos esperando TJMS, que já vai ter, TJ do Rio Grande do Sul,
Parece que vai ter TJ Santa Catarina também. TJ Goiás, TJ DFT, me parece, assim, me parece, a gente espera, o TJ DFT é um que a gente espera. TJ São Paulo, TJ Pernambuco. Então, em 2020, só de magistratura, a gente deve ter pelo menos umas 5 provas. 5. Ô trouxão, você tem 5 guerras em 2020 para magistratura. 5. Você não cansa de ir para a guerra e apanhar, não? Você acha que é bonito contar que você apanhou na guerra? Você acha que é bonito ser indisciplinado, contar que não deu para estudar, que o livro perdeu para cervejinha na sexta-feira? Tem nada de bonito, não. Você tem 5 guerras em 2020 para a magistratura. Isso é um fato. E aí, se você já apanhou esse fim de semana no Rio de Janeiro, isso, se você apanhou esse fim de semana no Rio de Janeiro, você tem que ver onde você apanhou. Por quê? Pra você não apanhar em Mato Grosso do Sul, pra você não apanhar no Rio Grande do Sul, para você não apanhar em São Paulo, para você não apanhar em Goiás. Você vai passar o ano 2020 apanhando de todas as provas? Você quer perder mais 5 guerras em 2020? Não dá. Depois que o sujeito passa na primeira fase, aí é uma outra conversa. Porque na segunda fase, o sujeito se empenha e tal, e pode acontecer dele passar, e pode acontecer dele não passar. Por quê? Porque às vezes cai um item humanístico, às vezes a sentença foi diferente num ponto, acontece. Mas na primeira fase não acontece. Acontece assim, quando o sujeito está na briga. Mas, em regra, não acontece. Quem está estudando mesmo, começa a passar em tudo. Pode ficar em 1, 2, mas em geral passar em tudo. Então deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção. Você tem 5 guerras para a magistratura. Você tem 5 guerras para o Ministério Público ano que vem. Você tem 10 para delegado de polícia. 10. Parece que teremos 10 concursos de delegado de polícia em 2020. Deve ter mais uns 3, 4 de defensoria pública. Quer dizer que no fritar dos ovos, se você falar para mim que vai prestar defensoria pública, magistratura, Ministério Público e delegado, a primeira fase é possível conciliar, você tem 20 concursos em 2020. 20. Se você secar, fala, não, Samuel, eu vou prestar magistratura, Ministério Público e delegado de polícia. Não, magistratura, Ministério Público e delegado de polícia tem 20, né? Com a defensoria 25, mais ou menos 23, 24. Se você falar que vai prestar delegado de polícia e Ministério Público, você tem uns 15 concursos, magistratura umzinho. Você vai ter 2 concursos por mês. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Deixa que você preste só magistratura, por exemplo. Você tem 5. É um concurso a cada 2 meses. Um concurso a cada 2 meses. O que o trouxa faz? Ele está despreparado, certo? Certo. Ele está despreparado hoje. Ele fez o Rio de Janeiro, ele fez 45, ponto de corte foi 61. Ele está claramente despreparado. Claramente fora da briga. Aí ele quer tapar buraco para fazer o TJMS. Meu filho, para você tapar buraco de uma rua, você pressupõe que a rua está asfaltada. 45, a rua não foi asfaltada ainda. Tá barro, tem que asfaltar. Então não é tapar buraco, é recapear a pista. Não serve tapar o buraco. Você vai ter que recapear a pista. Então como é que você vai fazer? Aí você tem que passar por todas as disciplinas por completo. Porque senão não adianta. Porque senão não adianta.
Aí, o que o sujeito faz? Ele faz lá, aí ele quer fazer um intensivo, ele quer fechar os pontos para o TJMS. Não adianta você fechar os pontos, não tem ponto para fechar, não. Não tem ponto nenhum, não é ponto que resolve o seu caso, nem de ponto, não. Aí ele faz o TJMS. Aí no TJMS sai o resultado. Ponto de corte 75. Aí ele fez 52. Aí ele manda um e-mail. Professor, estudei, não melhorei. Mas é claro que você não melhorou. É claro que você não melhorou. O remédio que você aplicou não resolvia. Não resolvia. O seu caso não era esse remédio. Sabe que uma das críticas que Ferri faz aos clássicos da criminologia é esse. Ele diz, olha, os clássicos, pecaria e tal, não foram entender por que o sujeito era criminoso. E aí sugeriram um negócio e um remédio por uma situação que eles não conheciam. E não podia dar certo. E é mais ou menos isso. Você está aplicando um medicamento gotinha e o seu caso é de injeção. Você quer tomar comprimido e você tem que ser internado. Não vai resolver. Não vai resolver. É muito mais fácil explorar a sua ansiedade e falar para você, não, vai fazer um intensivo lá do CPU. Mas se você está distante, não adianta, tem que fazer o regular. Por quê? Porque não dá. Porque não dá. Agora presta atenção aqui no que eu estou te falando. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. Se você fez TJ do Rio de Janeiro hoje. Aí você olhou o TJ do Rio de Janeiro e falou, ó, fiz TJ do Rio de Janeiro. Você ficou 10 pontos abaixo, lá são 80 questões. Ponto de corte 61 estimado. Você fez 61. Você fez 51 para trás, pode fazer o regular, pode entrar na outra fila. Aí o que o trouxa pensa? Ele pensa assim, vai demorar, porque todos nós somos trouxas assim, vai demorar. Nossa, eu vou ter que estudar 6 meses, 8 meses para entrar na briga. É 8 meses mesmo. É 8 meses. Por quê? Porque, meu filho, você não está 2 quilinhos acima do peso que vai resolver em 2 semanas. Seu caso é a longo prazo. Você não está gripado. É internação. Você está a esta distância do ponto de corte, pode ir para outra fila. E aí vem a boa notícia. É que se você começar a fazer isso agora, 8 meses vão passar. O outro que vai pular de um intensivo para o intensivo, que ele quer sempre tapar o buraco de uma rua que é de barro, ainda está no barro, está na terra. Esse outro vai chegar em agosto de 2020 e vai estar fazendo ali 60 e o ponto de corte que ele vai melhorar um pouco. Claro que ele vai melhorar um pouco. Mas ele vai fazer 60 e o ponto de corte 75. Certo? Certo. Aí você, pela primeira vez na vida, vai ter pensado a médio prazo, pelo menos, vai ter colocado a cabeça no lugar, vai ter aprendido o processo civil, e não fake, vai ter aprendido o processo penal com o Nestor Távora, com o Loreno Campos, vai ter aprendido constitucional com o Bernardo Gonçalves, vai ter aprendido ambiental com o Rafael Rocha, empresarial com o André Santa Cruz. Aí você vai para a prova. Pergunta para quem assistiu o empresarial com o André Santa Cruz na contagem agressiva no sábado. É outro nível. Pergunta para as pessoas que estão tendo aula com gente que está focada. É outro nível.
Eu só estudo penal, só estudo penal, só estudo penal, só estudo penal. Alguém faz uma pergunta hoje de processo civil, eu digo, ó, tem que perguntar para o Jailton. Aí você, que vai ter tomado o caminho longo, vai lá, chegou em agosto, marcaram a prova de Goiás. Edital de Goiás, vou chutar, hein? Se sair, são minhas palavras. Edital de Goiás sai em junho, vamos supor, maio, pá, publicaram o edital em maio. Prova dia 1º de agosto. Mês 5, prova mês 8. Comecinho de agosto. Ok? Ok. Quando chegou em agosto, você já estudou, você veio. Quando você chega na prova, ponto de corte foi 75. Você fez 76. Você que hoje fez 45 no Rio de Janeiro. Você que está no mesmo nível daquele cara, que continuou fazendo intensivo, você pulou para 76. E ele fez 60 na prova em Goiás. Aí ele olha para você, tá aí o Gilson, que está online. O Gilson tem 49 anos, passou para promotor de justiça do Ministério Público do Piauí. Por quê? Porque ele não foi pelo caminho curto. Pergunta para o Gilson, ele fez o MP6, ele fez o MP7, cursos regulares. E depois que ele conclui os regulares, ele faz os intensivos, até hoje. Mesmo tendo passado no Ministério Público do Piauí, esperando agora para tomar posse. Deixa eu te dizer uma coisa, quando chegar lá em agosto, você vai passar. Então presta atenção, você tem uma guerra para travar. Entenda a sua guerra. Entenda a sua guerra. Se você não entender sua guerra, você vai apanhar toda a prova. É toda a prova, é toda a prova, é toda a prova. Se você não entender a guerra, você vai apanhar toda a prova. Porque o que é a guerra? A guerra são 12 disciplinas, 13 disciplinas, 14 disciplinas. Você tem que saber as 14 disciplinas. Umas mais aprofundadas, outras menos aprofundadas, mas tem que ter um bom domínio geral. Você tem que abrir e ver isso aqui, é isso aqui que cai. Eu vou estudar isso. Aí sim. E aí que é o seguinte, deixa eu te falar um negócio. Aprenda a se desprender do celular. Eu não dou conta, eu fico olhando. Sabe o que você vai fazer? Faz, tem nada demais, nada demais, nada demais. Você vai pegar o seu relógio, sabe adaptar um relógio? Pega um relógio. Quando você for estudar, você pode olhar o celular, não tem problema nenhum. Você vai fazer estudar 50. Eu estudava 50 minutos, tinha um descanso de 10, 15. Eu gostava de começar um pouquinho mais cedo, porque eu adorava ter um descanso de 15 minutos e não comprometer minha carga horária. Entendeu? Você vai fazer o seguinte, 50 minutos. Quando você descansar 10, você pode ficar os 10 vendo nada na internet. Nada. Gente, fazer nada é bom demais. Não tem problema. Vai assistir um vídeo que você não sabe nem o que quer dizer, não vai dar nada na sua vida. Tá bom, e daí? Vai tomar um café. Então, você tem que criar momentos de prazer intercalados no seu estudo. Então, você vai acordar, você vai tomar um café com um chocolatezinho. Não vai mudar nada na sua vida. Pequeno, 70%, né? Pra você não, né? Aí você come e tal. E aí? Aí você vai sempre. Estudou 50 minutos, 10 minutos para descansar. Pode abrir Instagram, YouTube, o que você quiser, não abre nada. Ficar descansando no teto, nada. Conversando com alguém no WhatsApp, não tem problema. Parou, matei. Volto e foco mais 50 minutos. Volto mais, descanso 10, 15, volto mais 50 minutos. Volto mais 10, 50 minutos. Eu fazia 9 baterias de 50 minutos. E aí? E aí é o seguinte, presta atenção. Fiz. Pronto. Não, mas eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que a gente tem que se dedicar mais ou menos. Deixa eu te falar um negócio. É uma guerra, meu amigo. Sabe o que é uma guerra? É uma guerra. Se você não tiver tática, disciplina, comprometimento, você vai perder a guerra. Não é qualquer coisa que você quer ser. Se fosse fácil, todo mundo era.
Agora você tem que dar graças a Deus, você nasceu num país chamado Brasil, e o povo aqui é indisciplinado. Se você for disciplinar, acabou. Você vai levar. Se aqui fosse o Japão, meu amigo, aí você ia ver o que era sofrimento. Agora aqui é Brasil. A gente está mudando a cultura aos poucos. Vai demorar mais uns 100 anos, sei lá, para as pessoas pararem de ser indisciplinadas, imediatistas, não sei o quê. E aí? E aí, você tem que pegar agora, você que foi criado assim, imediatista, impulsivo, gostava de jeitinho, colava na prova, achava que era esperto porque colava na prova. Aí agora você não sabe português. Por quê? Porque você colava na prova. Você entendeu? Agora você não sabe. Tem gente que fica na segunda fase de sentença penal. Aconteceu isso na Bahia, Ceará, por erro de português. Sabia disso? Você foi criado assim. Na faculdade, professor bom, que a prova era fácil, não precisava estudar. Amigo bom era o que fazia o trabalho por você. É ou não é? É. Aí depois você vem para a vida real. Aí na vida real não dá. Na vida real ninguém vai fazer o trabalho por você. Tirando seu pai, sua mãe, ou alguém. Ninguém vai fazer por você, não. Na vida real não tem cola. Porque o sujeito não tem nem para ele, vai ter para você. O sujeito vai dar cola na prova do concurso da magistratura. Aí você vai ter que mudar. Aí quando você tem que mudar, aí você acordou. E o seu problema não vai ser resolvido em 2 meses. E quem te falar isso é pilantra, é charlatão. Não vai ser resolvido em 2 meses. Você vai precisar de um tempo a mais. Agora, meu filho, o que são 8 meses? O que são 8 meses? Vamos passar assim. 8 meses são 32 semanas, 30 e poucas semanas. É uma gestação, a gestação é maior do que isso. Aí a hora que você vê, pá, gerou o filho, magistratura, passou a primeira fase, aí vai para a segunda, aí mudou. Daqui 1 ano e meio você está sentado, é outro cara. Está na prova oral de não sei onde. Eu tenho muito aluno que eu vejo nisso. Agora estava no Rio de Janeiro. Andava um pouco, era um aluno me abordando. Professor, estou no oral do Mato Grosso. Andava um pouco, professor, estou no oral do Acre. Professor, estou fazendo segunda fase do TJ Rondônia. Recebi um feedback agora. Eu vou dar o print e vou botar para vocês. Está no meu WhatsApp. Não vou botar o nome da pessoa, né? Para não fazer a pessoa. O Sérgio falando, eu fiz um mais 8 mudança absurda. Deixa eu te falar um negócio. Recebi um feedback. A minha falou assim, professor, vou botar, mas eu vou tampar o nome da pessoa. Depois que eu entrei no curso, estou passando em tudo. A outra aluna me mandou, falou assim, professor, não estou acreditando, eu fiz 61, culpa sua. Claro que não é culpa minha, culpa dela, culpa sua. Culpa dela. Fez 61 de 80, está agora brigando para ir para a segunda fase do Rio de Janeiro. A outra falou, nossa, deu certo no Rio, não estou acreditando. Você quer ter essa sensação? Você quer parar de pegar o gabarito, olhar o gabarito e falar, gente, fiquei de novo? Você quer igual quando você sobe na balança e fala, gente, engordei, achei que estava emagrecendo. Agora, a hora que você estava comendo doce, você não reparou não, né? Você não contabilizou não, né? A hora que você não estudou, a hora que você descumpriu 50 vezes o seu método de estudo durante um ano, você não lembra não, né? Ó, fiz o mais 18, terminei esse ano. Primeira prova da magistratura TJRJ. Aqui, Daniel, eu vou até fazer um print, alguém faça um print aí e me mande via direct. Daniel, fiz o mais 18, terminei esse ano. Primeira prova da magistratura do TJRJ. Estou no corte 61. Eu tenho certeza que a Daniela, que eu não conheço, seguiu a risca. Se
Se você seguir, você sabe por quê? A origem é simples. A forma que eu estudei. A origem de todos os cursos regulares superiores é a forma que eu estudei. Todos. Mas não dá para a pessoa estudar por você. Dá para a pessoa falar assim, só siga. Estude dessa forma. Não é perfeito não, tem erro. Sempre tem. A vida é assim. Se fosse perfeito, ela acabava. Mas siga, pá. Seguiu, acabou. Difícil é seguir. Difícil é ter disciplina num ambiente de disciplina. E não adianta. Deixa eu te falar um negócio. Para de usar o exemplo ruim para achar que você é um exemplo bom. Para de falar do seu primo que é drogado para falar que você não usa droga, então você é bom. Para de falar da pessoa que nem trabalha para falar que você é bom. Para de usar o exemplo ruim para derrubar ou para dizer que você é um exemplo bom. Você tem que parar com isso. E tem que parar com esse negócio de vai um dia, não vai o outro. Vai todo dia. Compromisso é compromisso. É isso. Agora alguém diz, não. É de segunda a sexta, é de segunda a sexta, é de segunda a sábado. Você não fez isso, você não se inscreveu, você não pagou, você não tem aula para assistir, acabou. Mas eu estou achando que vai ser difícil. Não vai ser difícil não, o povo está desistindo no meio do caminho. Quando começa a corrida, está todo mundo animado. É no meio que o povo vai saindo. É no meio. Agora, se você ficar firme, aí você vai. Eu lembro quando eu estava no terceiro ano, eu fui estudar num colégio em Goiânia chamado WR, famoso por medicina, por conta da medicina. Por lá só se preparava para medicina. Cheguei de Anápolis para fazer o terceiro ano, você tinha que fazer prova para ver se o colégio iria aceitá-lo lá. Fiz a prova, me aceitaram. Entrei no colégio. Cheguei no WR, primeiro dia de aula, eu voltei chocado. O professor falava e a sala respondia em coro. Que quando é isso quer dizer o quê? Aí o povo, tá. Eu falei, Jesus amado. E eu aqui. Isso e aqui. Tá. Em coro. E aí o WR tinha um simulado que participavam todos os terceiros anos, todas as pessoas das salas do terceiro ano e do cursinho. Eram 900 alunos. Quem é de Goiânia conhece. Na minha época era o mais famoso, não sei hoje em dia agora. Tá. 900 pessoas participavam do simulado. E saía a classificação. Você não sabia do seu colega, mas você consultava no site e sabia a sua. Então, participávamos 900. E para mim basta uma disputa. Comecei a estudar. No primeiro semestre foi melhorando. A partir do momento em que você fica entre os 30 primeiros do simulado, eles não divulgam mais sua classificação. Só aparece assim, entre os 30. Então é um marco. Quando você entrava entre os 30, quer dizer que você é candidato para medicina na federal. Você entendeu? Entre os 30, esse cara está brigando por medicina na federal, vai passar para medicina federal. Já era assim, lá no Rubão, você ficou entre os 100, você já está brigando. Está entre os 30, é um candidato que vai passar para medicina federal. Se não passar, você não passar, vai passar para medicina, não tem conversa. Segundo semestre, pá! Entre os 30. Quem disse que eu queria sair depois? Mas no primeiro dia de aula, quando eu entrei, eu ouvi o coro, falei, rapaz, esse povo sabe muito mais do que eu. Eu vim de Anápolis, o povo lá não tem essa cultura de estudo igual esse povo aqui de Goiânia, do WR, todo mundo aqui sabe tudo.
Rapaz, a pessoa para se matricular na WR tem a intenção de fazer medicina. 90% das pessoas estão lá porque querem fazer medicina. E quem quer fazer medicina, a gente presume que a pessoa não está querendo, vai estudar mais, né? Então, aí, como o ambiente de pessoas que estão estudando para medicina desde o primeiro ano, então o ambiente é de um pessoal mais estudioso, há uma competição ali, as pessoas tendem a estudar mais, de repente você entra lá, você fala, Jesus, o que é isso? Mas em 6 meses eu estava entre os 30 dos 900. Você sabe por quê? Porque eu nunca estudei na vida como eu estudei no terceiro ano. Nunca. Nem quando eu queria ser juiz. Eu chegava da escola, a escola era 7 horas, 7 a meio-dia 50, meio-dia 40. Saía da escola, almoçava, 1h30 eu começava a estudar. Se eu atrasasse era 2 horas. Eu estudava das 2 às 8h30 da noite. 2 às 8h30 da noite. 8h30 da noite eu ia dormir. Dormia 9h30 da noite, mais ou menos. 9h30 da noite eu dormia. 21h30, 22 horas estourando. 4 horas, 4h15 eu estava de pé. Aí eu ia até 6h15, 2 horas de manhã, tomava banho e ia para a escola. E isso era de segunda a sexta. Eu tinha 16 anos de idade. Mas eu tinha vergonha na cara. Se você quiser mudar disso, tem que ter vergonha na cara. Falta vergonha na cara. As pessoas não têm vergonha na cara. Você entendeu? Às vezes o que falta para você não é oportunidade, o que falta para você não é condição de estudar, o que falta para você não é condição de pagar curso, o que falta para você não é condição de pagar prova, o que falta para você não é tempo para estudo, o que falta para você é vergonha na cara. É muito diferente. Às vezes o que falta para a pessoa é vergonha na cara. Porque naquela época eu tinha 16 anos já, mas eu tinha vergonha na cara. Eu sabia que tinha alguém pagando para eu estudar ali em Goiânia. E eu sabia que se não fosse por mim, se eu não me dedicasse, se eu não estudasse, eu não ia dar em nada. Quando eu entrei para a faculdade de Direito, foi uma decepção para minha família. Porque todo mundo da minha família fez medicina. Aí eles falavam para mim assim, você vai desperdiçar. Eu passei para medicina numa particular no meio do terceiro ano. Eu prestei na época para ver como era. Tinha prova em Goiânia. Aí prestei na época, meio do terceiro ano, passei. Falei, então, você presta agora no fim do ano na federal, você passa para medicina. Para que você vai fazer direito? Medicina é 1 milhão de vezes mais seguro. Todo mundo é médico na sua família. Para quê? Eu tinha 16 anos para 17 anos de idade, fui fazer direito. Passei na federal, entrei na federal com 17 anos de idade. Quando eu entrei na UFG, eu não passei na USP. Quem conhece o livro da Paixão pela Vitória sabe disso. E os motivos as pessoas sabem também. Passei na primeira fase, fiquei na segunda, mas não queria. Eu entrei na federal, UFG, com um sentimento de derrota. Que eu falei assim, gente, eu queria ter feito USP. Eu estudei para a USP. Eu passei na primeira fase da USP muitíssimo bem. Na segunda fase, por uma falha, por uma troca de questões, enfim, fiquei de fora. Mas não quis fazer cursinho. Entrei na federal com sentimento de derrota. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Falei assim, eu preciso tirar a diferença. Na UFG, você tinha que fazer 300 horas extracurriculares durante a faculdade de Direito. Seminário, congresso que você vai não sei onde, palestra de não sei quem. Toda faculdade tem isso. Hoje em dia são 200 horas. Na UFG eram 300 horas. Durante 5 anos você tinha que fazer 300 horas extracurriculares. Eu fiz as 300 horas no primeiro ano. Ninguém, absolutamente ninguém, estudava como eu estudava na faculdade. E olha
que eu estava numa faculdade federal, muita gente séria, muita gente muito estudiosa, no estudo acadêmico. Às vezes as pessoas se especializavam e naquela disciplina certamente estudavam mais do que eu. Mas estou dizendo, com essa disciplina de segunda a sexta, todos os dias, mesma carga horária, como se fosse militar. Como se fosse militar. E no início eu queria advogar, depois eu mudei de ideia no segundo ano de faculdade, me matriculei, tinha me matriculado já num curso regular presencial chamado Axioma Jurídico. Terceiro período, fazia o FG de manhã, estágio de tarde, Axioma de noite. Depois larguei o estágio porque não era bom o estágio. Enfim, fui fazer isso. Pessoal, terceiro período, festa para não sei onde, vamos sair para não sei onde, tava lá o trouxa, estudando todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O povo sai, o povo curte a faculdade, tem que aproveitar a vida, tava lá o trouxa, todo dia, estudando, direitinho. Saía, normal, você pode sair normal, o mundo vai acabar não. Não precisa pegar exemplo ruim para você achar que seu exemplo é bom não. Aí, terceiro período, quarto período, quinto período de faculdade. No sexto período de faculdade, concurso de delegado de polícia de Goiás. Você sabe o que eu fiz? Eu fiz no sexto período. Falei, vou prestar esse negócio para ver como é que eu tô. Amigo meu falou, você é doido. Amigão meu, que é procurador de estado hoje, inteligentíssimo, falou, você é doido. Você vai fazer o que lá? Está no sexto período. Vai passar vergonha. Eu falei, não, eu vou lá. Deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção, fui lá, fiz a prova, quando eu vi, tinha passado, mas eu tinha passado, era muito bem, o ponto de corte era esperado, era 67, 68, eu tinha feito 75, eu não entendi, mas não entendi por quê? Porque eu não sabia que o povo era indisciplinado desse jeito, porque eu não vivia em ambiente de cursinho, aquela pressão de cursinho, eu estava na faculdade. Eu só fazia o meu estudo direitinho, bonitinho. Mas eu sabia que era guerra. Guerra é guerra. Guerra é a hora que você fala assim, como é que eu vou vencer esse negócio aqui? São 12 matérias? 12 matérias. Não interessa, eu vou saber as 12. Mas eu esqueço, eu vou ler outra vez. Há obras que eu li 7, 8 vezes por completo. Por completo. E depois, firme. Passei na primeira fase, fui para a segunda fase. Eu tinha uma viagem para Costa do Sauípe, do sexto para o sétimo período. A prova era em janeiro, eu tinha essa viagem para Costa do Sauípe. Amigos, familiares, enfim. Então tá bom. Você está no sexto do sétimo período, já passou na primeira fase de delegado. Eu lembro que nas minhas orações dizia, Deus, se eu puder passar na primeira fase, eu vou ficar muito feliz. Já está ótimo. Aí eu passei na primeira fase. Aí quando eu passei na primeira fase, eu disse, Deus, muito bom eu passar na primeira. E eu sei que eu não pedi isso, mas se der para eu passar na segunda, vou ficar mais feliz ainda. Fui para a Costa do Sauípe. Deixa eu te falar um negócio. O povo acordava, vamos para a praia, vamos para a piscina. Eu aparecia lá meio-dia, de 8 a meio-dia, estava no quarto estudando, lendo sinopse da Saraiva, na época era a sinopse da Saraiva. Agora, deixa eu te falar quantos anos eu tinha 20 anos de idade, mas igual eu disse para você quando eu tinha 16, eu tinha 20 anos de idade, mas eu tinha vergonha na cara. Se você não tem vergonha na cara, você não aproveita a oportunidade que a vida te dá. Você não vai para a guerra, você vai botar a culpa no outro. Falta para você vergonha na cara. Eu tinha 20 anos, eu tinha vergonha na cara. Eu sabia que aquela oportunidade podia mudar minha vida. Eu sabia. Aí, todo dia 50 páginas lá. Antes de ir para a praia. Aí eu ia para a praia, aí eu voltava, Quando eu fui para a prova, passei.
Passei, pronto. Passei, depois era teste físico, fui fazer teste físico. Quando o pessoal da minha turma, meus amigos, nunca tive inimizade com ninguém não, meus amigos, ficaram sabendo, falaram assim, eu não estou acreditando nisso. Você passou nas 2 fases de delegado, estava começando o 7º período quando saiu o resultado. Aí o povo começou a perguntar como é que eu estudava. Muita gente seguiu, outras pessoas não quiseram seguir, muita gente já passou, outros não passaram, desistiram do caminho. Tem gente que agora está pensando em estudar, não está pensando. Mas aí passou. Adotei o mesmo métodozinho, 8º período de faculdade, fui fazer a primeira fase de Juiz de Goiás. Você pode pesquisar aí, o que eu estou falando para você pode pesquisar. 2006 foi o primeiro ano, 2007 segundo ano, 2008 terceiro ano, 2009 quarto ano, 8º período é 2009 eu acho. Pesquisa o concurso de Goiás, Juiz de Goiás, primeira fase. 2008 eu fiz essa prova, acho que foi 2008. Confere na lista de aprovados de 2008, 2009, eu estava no 8º período de faculdade, na primeira fase. Se eu não passei. Juiz de Direito em Goiás, primeira fase. Mesmo método de estudo, mesmo. Agora me chama para sair, se eu tenho uma coisa para fazer, para ver se eu vou. Me chama para quebrar uma meta que eu fixei. Não vou. Então uma coisa, a pessoa fala, vai lá e olha. Alguém acha para mim esse negócio, depois me manda. 8º período de faculdade. Mas ó, é porque desde os 16 anos de idade eu tinha vergonha na cara. Você tem que ter vergonha na cara. Você tem que entender que guerra é guerra. E aí sua vida muda. Depois eu peguei esse método e transformei no mais 18. Depois do mais 18, MP8, MF8, DP8, DPOL 6 Extreme, os cursos regulares superiores. Mas desde o início, é esse método que exige do sujeito uma disciplina militar, mas é sustentável. Ninguém vai brincar com a sua ansiedade, mas ninguém vai deixar de ser sério. Você vai seguindo, ó, pá, nem um semestre, não querendo a faculdade de medicina. Tá. Agora vai passar os 8 meses. Vão passar os 8 meses. O que acontece? Os outros, quem não está, e aí, que tem, babá? Você pega firme, você vê. Você pega firme. Eu posso desejar muitas coisas para você em 2020, mas eu desejo para você vergonha na cara. 2020 é um ano que você fala assim, gente, agora tem que ter vergonha na cara. Mas é indisciplinado. Não. Eu não sou mais indisciplinado. Eu não fico mais parado. Eu prefiro pecar pelo excesso que pela falta. Eu sou prioridade para mim, é o meu estudo, é minha mudança de vida, é minha mudança, minha realização profissional. Acabou. Essa é minha prioridade. Acabou. Agora eu vou ficar para lá, para cá, para lá, para cá. Tem que largar de ser trouxa. Senão 2020 vai passar e você vai estar aqui sem saber o que fazer de novo. Ou você acha que não? Tem uma expressão em Goiás que é agarrar no chifre do boi. Conversar, qualquer um conversa. Agarrar no chifre do boi é pouca gente. É quase ninguém. O sujeito pegar agora e falar assim, vou estudar em 2020 5 horas por dia, de segunda a sábado, 30 horas por semana. Faça chuva, faça sol. Vem o carnaval, não interessa. 5 horas por dia, de segunda a sábado. Pode ser carnaval, pode ser o que for. Agora sim, eu vou viajar, então eu vou compensar. Eu vou estudar 6 horas por dia, de segunda a sexta, naquela semana, para ter sábado, domingo livre. Não tem nada. Mas eu tenho 30 horas por semana, eu vou matar. Não interessa. Vai ter feriado de não sei quem,
vai ter aniversário de casamento, vai ter... Não interessa. Não interessa. Eu não quero saber. Eu tenho uma meta. Acabou. Eu tenho um plano. Acabou. Eu estou numa guerra. Não dá. Não dá. Eu quero vencer a guerra. Quero. Então eu vou para a guerra. Para vencer. Porque vencer não é tudo. Vance Lombardi, lembrado por J.B. Carvalho. Vencer não é tudo. Querer vencer é. Eu não dou conta de gente, para usar uma expressão do Neil Barreto, que tem fé na derrota. Gente que acha que vai perder. Gente que já vira 2020 achando que não vai passar no concurso da magistratura. Se você está achando, não precisa começar a estudar. E se você não quiser ser disciplinado, também nem precisa entrar nos CPIURES, não. Não precisa, não precisa. Agora, você quer mudar, você vai ser disciplinado, aí vale a pena. Aí vale a pena. Está aí o Gilson que está assistindo a gente, está aí a Daniele que fez um comentário, nem conheço, nem a conheço. Mas ó, você vai, ninguém precisa falar nada. Ninguém precisa te lembrar do seu dever. Ninguém precisa, ninguém. Você está focado. Acabou. Ó, só saio quando eu mudar. O ponto de corte é 75. Eu vou parar de estudar para fazer 75. Vou começar a estudar para fazer 85 da prova. Por quê? Porque se eu for mal, eu passo do mesmo jeito. Eu estou falando para você, quando eu fiz a primeira fase do TJDFT, no concurso que eu passei, eu fui o segundo lugar geral da primeira fase. Eu fiz 80 pontos. Ponto de corte, o primeiro fez 81, eu fiz 80, mais ou menos isso. Ó, estudando, acabou. Não adianta vir falar para mim. Não adianta. Desculpas não me comovem. Se você está apresentando desculpa, é porque falta vergonha na cara. É porque você ainda não amadureceu. É porque você apanha e não tem vergonha na cara. Porque a pessoa que tem vergonha na cara, ela vai para frente. De um jeito, de outro. Pode demorar mais, porque a condição dela é mais difícil. Pode demorar menos. Mas ela vai. O Instagram está me avisando que eu tenho 1 minuto e 55 para terminar a live. Não pode demorar mais do que 1 hora. Então deixa eu te dizer uma coisa. Para fechar aqui. Não era para falar isso não, mas eu vou falar. Sexta-feira, a gente vai anunciar que a partir de segunda vai ter uma promoção de Natal, tá? É de fim de ano. É a última chance, os cursos já estão todos em promoção. Se você quiser esperar até segunda-feira para se inscrever, pode se inscrever. Só para deixar esse recado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. 2020 vai chegar aí. 2020 vai chegar aí. Se você mudar de comportamento, 2020 vai ser diferente. Se ninguém te tirar da sua mente, se você tiver um plano, se você for a pessoa mais obstinada, nada vai mudar. Nada. Absolutamente nada. Então, na hora que você for fazer o seu plano de 2020, primeiro, eleja as suas prioridades. Segundo, se você for fazer um pedido para Deus, pede vergonha na cara. Pá! Disciplina, vergonha na cara e vou embora. E parar de olhar para o lado, para o fulano de tal, ó. Aí você vai ver. Aí você vai ver se passar. Aí sua vida vai mudar. Tá certo, pessoal? O Instagram me mandou parar, eu vou parar. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vou ver se eu apareço semana. Amanhã não vou poder aparecer, porque tem a confraternização do CPIURES. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.